Oi, professora, tudo bem? Tô aqui para fazer meu trabalhinho de química, quer dizer, ciências materiais, né? E vamos começar. Eu vou fazer aqui só um corte rápido e a gente já inicia a explicação de todo o conteúdo do que eu tô sabendo. Seguinte, vou estar falando agora, começar aqui para falar da matéria do primeiro módulo, né? Um módulo que trata sobre estrutura atômica, ligações químicas, interatômicas, intermoleculares e as funções orgânicas no geral: ácido, base, sal e óxido. Vamos começar então. O que seria basicamente a estrutura atômica? A estrutura atômica é basicamente o seguinte, ó. É quando basicamente nós temos um átomo, ele é formado assim pelo seu núcleo e o núcleo dele é preenchido ali, ele é constituído, na verdade, por prótons e nêutrons. E este átomo possui também em volta de si vários elétrons que eles reunidos aí em grupo são considerados eletrosfera. E junto com a estrutura atômica, né, para explicar como é que funcionava o átomo, de onde que vem toda essa ideia diferenciada aí, nós temos alguns estudiosos que vieram para tratar basicamente do assunto do átomo, né? Para explicar de onde que ele veio, para explicar outras coisas que derivam disso. Basicamente, nós temos o seguinte: os modelos atômicos, né, eles foram estudados aí por alguns indivíduos bem inteligentes aí, desde o século XIX ao XX. E um deles foi o Dalton, que ele tratava da ideia da esfera indivisível, a maciça esfera que era o átomo. E posteriormente veio o Thomson com seu modelo de pudim de passas. Em seguida o Rutherford, que esse aí já criou o modelo planetário aí, que basicamente existia um núcleo denso para ele, que ele dizia assim, tinha um núcleo denso que em volta dele giravam os elétrons, e aí descobre a eletrosfera. E o Bohr vem para complementar, falando sobre as camadas de energia. E é assim que se distribuem basicamente os elétrons, né, em níveis de energia ao redor do núcleo. Tratando basicamente agora do tema ligações interatômicas e intermoleculares, a gente vai estar falando um pouquinho sobre elas. As ligações interatômicas, elas unem átomos. A iônica, né, a sua transferência de elétrons, ela faz esse gesto, a covalente idem, só que tem um porém. Enquanto a iônica ela basicamente envolve a transferência de elétrons, a covalente ela envolve o compartilhamento de elétrons. E temos também, assim, juntinho, assim, mais diferente, a metálica, que funciona em relação aos elétrons livres nos metais. Agora falando um pouco sobre as ligações intermoleculares. Elas basicamente ocorrem entre moléculas ou dipolo, ou dipolo induzido, que tem aí as ligações de hidrogênio. E também fala um pouco sobre as forças de London. Falando agora um pouquinho sobre as funções orgânicas, né? As de ácido, base, sal e óxido. A gente tem, bem resumidamente, porque como é muito conteúdo para falar, eu vou passar um resumão mesmo. Os ácidos eles liberam H+ em solução, enquanto as bases liberam OH-. Resumo rápido, sim, sucinto. Os sais eles resultam basicamente da reação entre ácido e base, enquanto os óxidos eles contêm oxigênio ligado a outro elemento. Por exemplo, o CO2, nosso querido gás carbônico, e daí sucessivamente você tem um óxido no finalzinho ali que está ligado a algum outro elemento, filho, você já sabe que ele é um óxido. Essas funções elas basicamente definem o comportamento químico de várias substâncias, essas quatro aí que a gente acabou de citar. E daí para frente é só correr para o abraço. Dei uma mudada na iluminação para ver se fica melhor. O que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou fazer um resuminho de tudo sobre materiais metálicos, poliméricos, cerâmicos, compósitos, tudo. Fazer esse resumão brabo e depois eu vou fazer mais ou menos uma comparação entre eles. Falando sobre os materiais metálicos. A definição deles é a seguinte, bem resumida. Os materiais metálicos eles são formados por
átomos metálicos unidos por ligações metálicas, nas quais os elétrons formam um mar livre ao redor de íons positivos, conferindo alta coesão e condução elétrica. Essa basicamente é a definição deles. Suas propriedades mecânicas destacam-se pela alta resistência, ductilidade, ou seja, eles podem se deformar sem quebrar, maleabilidade que pode fazer com eles podem ser moldados, a tenacidade que é a suportação de impacto, dureza que é a resistência a risco e blá, blá. Tem muita propriedade mecânica. Essas são as principais e as mais importantes. Suas propriedades gerais, basicamente, que envolvem eletricidade, temperatura, etc. Basicamente são as seguintes: conduzem bem o calor e a eletricidade. Eles têm brilho metálico, que é uma condição deles específica. Eles têm alta densidade, ponto de fusão elevado e são geralmente sólidos à temperatura ambiente, com exceção, obviamente, do nosso querido mercúrio e alguns outros elementos aí bem interessantes. As aplicações dos metais na engenharia, elas são basicamente inúmeras. Eles podem ser usados em estruturas para fazer o aço das pontes, essas pontes grandonas que passam um monte de carro, prédio, dá para fazer veículo como carro, avião, dá para fazer ferramenta, fiação elétrica, que aí utiliza o cobre, por exemplo. Pode usar o ouro também, só que para fazer uma fiação aí elétrica de ouro você tem que gastar muito mais porque o ouro é mais caro, né? Tubulação, equipamento industrial e aí segue um monte de coisa. Isso tudo é devido à resistência, durabilidade e condutividade deles. Tratando agora basicamente dos nossos queridos materiais poliméricos, né, os nossos tão queridos conhecidos plásticos e outras coisas do tipo, a gente vai estar falando agora um pouco sobre a sua definição e características gerais. Os polímeros, eles são macromoléculas formadas por repetição de pequenas unidades, que são os monômeros. Eles são leves, flexíveis, isolantes térmicos e podem ser naturais, como por exemplo látex, ou sintéticos como PVC. Tratando um pouco sobre a sua cristalinidade. Os polímeros eles podem ser amorfos, sem ordem molecular, ou semicristalinos, com regiões ordenadas. Maior cristalinidade, um polímero ele confere a ele a maior resistência mecânica e térmica, entretanto, menor transparência e flexibilidade. É isso que basicamente a cristalinidade confere a eles. Sua estrutura molecular é a seguinte: eles podem ser lineares, ramificados, reticulados ou em rede. A estrutura ela influencia propriedades como elasticidade, resistência e ponto de fusão. Suas propriedades mecânicas estão destacadas do seguinte modo: são geralmente flexíveis, com baixa densidade e boa resistência à tração e ao impacto, mas menor resistência ao calor e à fadiga comparada a metais. Faz muito sentido porque se você for dar um soco num aço ou dar um soco numa garrafinha plástica, você vai ver qual que vai sair dessa para melhor, se vai ser sua mão ou se vai ser o material atingido. As propriedades elétricas e térmicas elas são as seguintes: os polímeros excelentes isolantes elétricos e eles possuem baixa condutividade térmica. Alguns polímeros especiais podem ser condutores ou resistentes a altas temperaturas também. Esses são os especiais, entendeu? Eles geralmente não tem muita resistência aí. Você entendeu? Propriedades ópticas e químicas dos polímeros são as seguintes: eles podem ser transparentes, como o acrílico, translúcidos ou opacos. Quimicamente, eles resistem bem à corrosão e a maioria dos agentes químicos, mas podem degradar sob UV ou solventes específicos. Suas características aí ópticas e químicas. Suas reações de polimeração e tempo de degradação. Última parte sobre isso é a seguinte: formados por polimerização por adição, monômeros que se unem sem subprodutos, ou condensação com subprodutos. O tempo de degradação basicamente varia muito, de meses para aqueles polímeros que são biodegradáveis a centenas de anos para plásticos comuns. É basicamente isso que
Momento tomar água aí pra refrescar. Bora pro vídeo. Agora a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre os materiais cerâmicos. E o que eles são, né? Onde vivem, do que comem, como se reproduzem. Definição e características gerais dos nossos queridinhos cerâmicos. Eles são compostos inorgânicos, geralmente metais com oxigênio, nitrogênio ou carbono. São duros, embora frágeis alguns deles. Isolantes elétricos e térmicos, com alta resistência ao calor e à corrosão. Como propriedades, nós temos que eles têm alta dureza, elevada resistência ao desgaste e compressão, baixa tenacidade, ou seja, são frágeis, isolantes elétricos e térmicos, alta estabilidade química e resistência a altas temperaturas. Na sua classificação aqui, nós temos diferenças bem claras, que elas podem ser os cerâmicos tradicionais que nós conhecemos, como argila, porcelana, tijolo, cimento, e nós temos os avançados, que esses aí já envolvem uma tecnologia aí mais alta do seu desenvolvimento, que são as cerâmicas técnicas, como carbeto de silício, nitrito de silício também, zircônia, e elas são usadas em aplicações de alta tecnologia. Basicamente é isso. As estruturas cristalinas destes, no caso os materiais cerâmicos, possuem estruturas cristalinas variadas. Basicamente isso. Por exemplo, nós temos a cúbica, hexagonal e assim vai. Com ligações iônicas e ou covalentes fortes, responsáveis por sua alta dureza e fragilidade. Processamento e utilização. Basicamente, são moldados por prensagem, extrusão ou moldagem por injeção e depois sinterizados. Ou seja, aquecidos sem se fundir. Usados em revestimentos, isoladores elétricos, ferramentas de corte, próteses, aeroespacial e eletrônica. Tem muita utilização aí dos materiais cerâmicos, viu? Bastante coisa mesmo. Por fim, mas não menos importante, porque agora a gente vai estar falando aqui sobre os materiais compósitos e o que eles são, né? A gente vai estar descobrindo agora, quer dizer, a senhora não vai estar descobrindo que a senhora já conhece, mas eu vou estar redescobrindo porque eu estou estudando. Basicamente, os compósitos eles existem desde a antiguidade. Como exemplo, o barro com palha. Eles são materiais formados por dois ou mais componentes distintos, ou seja, uma matriz, que tem a fase contínua dela, e o reforço, que é a fase dispersa. Eu vou estar falando isso daí depois, mais pra frente, mas enfim. E eles combinam propriedades superiores às dos materiais isolados. Falando um pouco sobre as composições da matriz, ela pode ser polimérica, leve, fácil de moldar, como exemplo, o poliéster. Metálica, com alta resistência, por exemplo, o alumínio, o magnésio. Cerâmica, em que tem alta temperatura e resistência ao desgaste. E a gente tem, por exemplo, a matriz de alumina. E essas são basicamente as composições da matriz para esses tipos de combinação. Agora, a composição de reforço, ela pode ter a fibrosa, particulada e lamelar. A fibrosa a gente tem como, por exemplo, aramida, carbono, fibras de vidro. Particulado, com partículas cerâmicas ou metálicas. E a lamelar com camadas finas, com exemplo dos compensados. Agora vamos falar um pouquinho sobre as propriedades mecânicas, nossos queridíssimos materiais compósitos. As propriedades mecânicas são alta resistência específica, força sobre peso, no caso, boa rigidez, excelente resistência à fadiga e ao impacto, podendo ser projetados para requisitos específicos conforme o tipo de matriz e reforço. Agora falando aqui de uma parte mais importante, porque já teve um slide inteiro de mais de 15 páginas só falando sobre isso, vou falar sobre o uso do pecil de buritizeiro como material composto sustentável. O que é isso? Vou resumir. O pecil, que é basicamente a haste da folha, do buritizeiro, ele é rico em fibras naturais, podendo ser usado como reforço em matrizes poliméricas, gerando compósitos leves, biodegradáveis e de baixo custo, com boas propriedades mecânicas e menor impacto ambiental. Ou seja, é mais um material aí para a gente estar adicionando a nossa listinha de biodegradáveis
e que fazem bem pro planeta. Acabamos aí os materiais compostos, beleza? Seguinte, o vídeo é esse. Vou agradecer aqui o meu celular que deu uma iluminação boa aqui pra tela. Esse aqui, ó, todo o desenvolvimento do meu vídeo. E puder fazer essa forcinha aí de dar uns pontinhos aí, porque espalhado aí, é isso, né? Mas é isso, professora. Enfim, eu não vou ficar me digando que você tenha gostado. E agora, fique com Deus. Boa noite aí pra senhora.